Contexto: Gênesis, capítulo 5. O escritor bíblico começa trazendo uma recordação da criação do mundo. Ele conecta a descendência de Adão, através de Sete, a criação original. Na parte final do capítulo 4, Moisés registra rapidamente a linhagem de Caim. Agora, em capítulo 5, ele apresenta a linhagem do filho nascido de Adão e Eva após o perverso Caim ter assassinado Abel. Com isso, ele deixa claro que a linhagem da aliança é aquela que provém de Sete. O grande propósito de Deus para a criação jamais seria frustrado por Caim, e nem seria realizado através de sua descendência. Entre os versos 3 e 32 do capítulo 5 seguem o mesmo padrão. Nesses parágrafos são listadas as gerações da linhagem de Adão até Noé e seus filhos. Mas como foi dito, mais notório ainda é a forma com que as duas linhagens são contrastadas. A linhagem de Caim foi amaldiçoada por Deus. Em capítulo 4, essa genealogia começa após um assassinato e seu último registro também destaca mais assassinatos. Essa linhagem amaldiçoada termina no dilúvio, enquanto que a genealogia de Sete apresentada sobrevive ao dilúvio. Então essa linhagem conecta Adão, o fundador da humanidade, com Noé, o homem responsável reiniciar a humanidade após o dilúvio. Também é importante saber que as duas linhagens trazem personagens com o mesmo nome, Enoque e Lameque. Mas o Enoque e o Lameque da linhagem de Sete jamais devem ser confundidos com o Enoque e o Lameque da linhagem de Caim. A linhagem de Caim, Enoque foi o nome do filho do primeiro assassino. Já na linhagem de Sete, Enoque foi o nome do homem que andou com Deus e Deus o tomou para si. O Lameque da linhagem de Caim era um assassino pior que seu ancestral, mas o Lameque da linhagem de Sete foi um homem que confiava na promessa de Deus para a redenção da humanidade. Ele buscava em Deus consolo ao invés de vingança. Ele foi o pai de Noé. Obviamente, o ponto que desperta mais curiosidade no estudo do capítulo 5 é a idade dos homens citados na genealogia registrada nesse capítulo. Fala de pessoas que viveram centenas de anos. De acordo com o capítulo 5, a longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio era de aproximadamente 900 anos. Matusalém, por exemplo, foi o homem que mais viveu nesse período. Alguns estudiosos consideram esses números como sendo simbólicos. Pode ser que eles tenham sido calculados sob um sistema de contagem diferente adotado pelos povos do Antigo Oriente Próximo. Outros sugerem que talvez esses números façam referência ao período de duração de certas dinastias. Outros, por fim, consideram que os números são literais. Pode ser que Deus tenha permitido que as pessoas vivessem um longo período de tempo para que a humanidade se desenvolvesse. De qualquer modo, isso durou até o dilúvio. Outra curiosidade interessante do estudo do capítulo 5 é que, embora as pessoas vivessem muitos anos, toda essa longevidade sempre terminava em morte. O pecado trouxe a morte sobre todos. Mas ainda assim Deus cuidou de preservar a linhagem messiânica através de Sete. Moisés é o autor de Gênesis. Moisés foi um profeta chamado por Deus para livrar os filhos de Israel do cativeiro no Egito e guiá-los pelo deserto rumo à terra prometida de Canaã, por terem os acontecimentos registrados em Gênesis ocorrido antes da época de Moisés, ele não os testemunhou. Não esquece de curtir e seguir a página, assim motiva nós continuar criando conteúdos para vocês. Obrigado, que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Amém.